Conversar aqui 10 minutos com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, Márcio Medeiros. Satisfação recebê-lo. Peço desculpa porque era o entrevistado da gente semana passada, dia que faltou energia aqui na rádio. Nós ficamos sob geradores e tivemos que remarcar com o Márcio. Márcio, satisfação. Obrigado, BG, também pelo convite. Estamos aqui para ajudar. Márcio, semana passada, há 10 dias, o nosso Carlos Eduardo Xavier, nosso caduco, também auditor fiscal de carreira, secretário de tributação, estava sendo entrevistado aqui quando chegou a notícia de que um auditor tinha sido agredido no município quando estava trabalhando, fazendo uma fiscalização. Aquilo ficou em quê? Porque depois apareceu uma versão, na verdade, que o auditor tinha se excedido, tinha destratado pessoas e, na verdade, o agressor era o auditor. Em que ficou? Vocês abriram esse sindicância? Qual foi a real situação e como é que está essa história? Nós recebemos o comunicado desse episódio. Imediatamente a gente tentou entrar em contato com o auditor ou com o colega dele, e foi o vice-presidente, foi a secretária adjunta, foi um outro pessoal prestar ajuda lá no pronto-socorro do hospital. E diante do ocorrido, eu estava viajando a trabalho, e quando voltamos nós enviamos um ofício para a Cadu solicitando um reforço na segurança dos auditores, que hoje eles saem para a operação, né? E sem reforço policial. Isso acontece constantemente, as pessoas serem ríspidas na fiscalização? Rapaz, acontece, porque o trabalho do auditor não é um trabalho muito aceito, né? Você está ali para cobrar e às vezes vem várias justificativas, que umas são verdadeiras e outras não, então fica muito difícil para o auditor saber ali o que é realmente um crime de sonegação e o que é um erro. Ali na hora não tem como você diferenciar, então você tem que autuar, você não tem essa discricionariedade, né? O auditor, ele cumpre o que está na lei. Então, se a lei diz que é para ser assim, ele tem que fazer. E sobre este caso específico, ficou como? Os auditores contrataram um advogado para acompanhar o caso, né? Porque como surgiu essa nova versão, então, para que ele possa acompanhar o inquérito policial. Foi feito o inquérito, tá com o delegado lá de São José de Mipibu, né? E a gente está aguardando a conclusão do inquérito. O senhor falou sobre a necessidade, muitas vezes, de o auditor ir ao local para realizar a autuação. Isso é um pré-requisito legal ou existe uma outra forma, eventualmente, de preservar a integridade do auditor fazendo essa autuação de outra maneira? Não, é porque são trabalhos distintos, né? O pessoal do trânsito, ele trabalha justamente nas ruas, que era o trabalho que estava sendo feito, era no trabalho do trânsito, que é na rua. É verificando carga, é verificando se está a documentação completa, né? Então, dentro desse ofício que a gente viu, o Cadu, ele já tinha até se antecipado, ele fez um termo com a Polícia Militar, e no NIF de Caraú, que é o posto fiscal que está abrindo segunda-feira, está sendo inaugurado, vai ter policiamento, e nas operações com a van, que é aquela vanzinha que fica nos locais, também vai ter policiamento. Aí nós solicitamos também que para aqueles casos que o auditor sai sozinho, né, que existe um canal mais ágil do que o da emergência, para que ele possa ser atendido prontamente, para que diminua o risco. Caraú era necessário, porque o povo disse que esses postos de fiscalização, vários estados já não usam mais, uma coisa mais ultrapassada. Era necessário Caraú? E por quê? Rapaz, existe essa discussão. Uma corrente acha que sim, outros acham que não, né? Porque hoje, com a documentação eletrônica, quando uma empresa de São Paulo emite o documento, aqui a gente recebe na mesma hora, esse documento já chega aqui para a secretaria, mas existe aqueles transportes que às vezes vem sem nota, sem meia nota, que é aquele transporte que vem aqui da Paraíba, de Pernambuco, que é aqui de perto, entendeu? Mas aí o pessoal alega que o custo para se manter uma estrutura dessa, tal, muita gente diz que não compensa para pegar um carro pequeno, para pegar isso ou aquilo. Existe esse debate, né? E a secretaria deve estar estudando isso daí, para ver realmente se o custo compensou ou não. Nós tivemos, Márcio, desde 1º de abril, um aumento de 2% na alíquota de ICMS no estado do Rio Grande do Norte. Você, como auditor fiscal, você acha que esse aumento de 2%, no alíquota de 2%, ele ajuda a aumentar a arrecadação ou ele atrapalha a arrecadação? Por quê? Os economistas dizem que um aumento desse aumenta os preços automaticamente. Se você estava vendendo 10 garrafas, você passa a vender 8, você passa a vender 7. Qual a visão do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais sobre isso? E aí, somado a isso, houve recentemente a decisão de uma alíquota única no país. Que entrou em vigor hoje. Que entrou em vigor exatamente hoje. De que forma essa decisão afeta esse aumento da alíquota?
porque pelo que a gente sabe, no Rio Grande do Norte não haveria um impacto. Isso. Vamos lá. Não, o Carlos Eduardo Xavier confirmou na tribuna que vai ter um impacto no Chico de 3 centavos. Isso. Vai aumentar 3 centavos. Acho que é 0,3 centavos. Inclusive, botem na pauta de amanhã isso aqui no assunto do programa. É o seguinte, para o primeiro item, com certeza um aumento de alíquota, de início, inibe, né, o consumo, porque alguns preços vão aumentar. Mas esse aumento de alíquota, né, pelo que foi, o secretário até falou, não tinha outra alternativa visível por ele que pudesse ser a compensação da perda que a gente teve o ano passado da redução abrupta do ICMS sobre combustível, telecom e energia, né, que sai de 27 para 18 e representa hoje 30% da arrecadação dos estados. Então, o estado do Rio Grande do Norte, por ser um estado meramente muito consumidor, né, então isso daí teve um reflexo muito grande. E a alternativa que encontraram foi esses 2%, que, se Deus quiser, dura só esse ano, próximo ano a gente volta para os 18%. Para o segundo ponto, que é o da gasolina. Essa alíquota única de R$ 1,22, né, ela vai impactar naqueles estados aonde o PMPF, que é o preço médio antes, era menor, que é o caso do nosso vizinho Paraíba. O preço da Paraíba, o ICMS, por ele ter um preço menor, então o ICMS era menor. Então lá o reflexo tende a ser maior. O daqui ficou muito perto, como o BG disse, ficou em 3 centavos. Então vai ser insignificante, é 3 centavos no preço da gasolina que vai mudar. Agora, nos estados que o preço era menor, vai ter um reflexo maior. Como é que anda a arrecadação no Rio Grande do Norte, Márcio? E como é que anda a arrecadação, o relacionamento dos auditores fiscais com o governo do estado? O secretário de tributação é um auditor fiscal, um brother de vocês, um cara bacana, gente boa, show. Mas como é que anda a relação institucional? O governo do estado tem cumprido com os auditores? Muita gente aponta que os auditores estão no teto, ganham muito, vocês mostram que trabalham, que mostram serviço, vocês batem em recorde de arrecadação, capitalização, reclamam que o corpo é pequeno. Como é que está toda essa queda de braço? Rapaz, a gente hoje está com um quadro, a gente está batalhando para o concurso público. O nosso quadro hoje tem 300 e pouquinhos auditores, 350. Eu vou fazer. Desses 350, 140 está no abono, ou seja, são aquele pessoal só que tem 230 auditores fiscais. Isso. Não, a gente tem 300 e pouco, mas tem 100 e pouco que pode sair a hora que quiser, que já atendeu os requisitos para aposentadoria. Só não da idade que é o compulsório. Não tem essa não, isso, tem o da compulsória. idade que é 75 anos. Isso. Não, o da idade não. Mas ele atende todos os requisitos, né, da idade e do tempo de serviço, mas não sai compulsoriamente. Né? Não, voluntariamente, ele não sai. Então eles não saem compulsoriamente. Isso. É uma escolha individual, voluntária. Isso, continuar. Então, se por acaso eles resolverem sair, a gente ficaria com os 230 hoje na ativa. Vocês então, precisaria de quantos hoje? Rapaz, a gente precisaria de uns 100 para repor esses que estão saindo. Mas que a gente acha muito difícil de ter para 100, a gente pede no mínimo 50. Essa questão dos... mas só sobre a questão da arrecadação. Sim, da arrecadação. Que tem batido recorde, como é o relacionamento hoje do sindicato, dos auditores com o governo do estado? O governo tem cumprido com os auditores? Vamos lá, a arrecadação, eu peguei os dados do quarto trimestre em relação a esse primeiro quadrimestre, e nós conseguimos um crescimento de 4,93. Ficou bem perto da inflação, né? A inflação que eu vi deu 4,18, deu um pouco acima da inflação. Então a arrecadação conseguiu passar um pouco ainda da inflação, mas a meta da gente é tentar recuperar aqueles 80 milhões mês que a gente perdeu desde outubro do ano passado, né? Desde outubro que a arrecadação teve essa perda aí. Mas vocês têm reclamado de planos de cargo e salário, né? É isso que eu ia perguntar. Não, a gente não quer um plano de cargo e salário, né? Seria a LOAT, a Lei Orgânica do Fisco, que é o quê? Nessa lei nós vamos garantir todas as prerrogativas do auditor para que não ocorra o que acontece em alguns estados, né? Não sei se você viu, vocês acompanharam aqui recentemente, no estado do Ceará teve uma ação lá que já estava tramitando há mais de 10 anos, de uma carreira que se incumbiu dizendo que era auditor. E começou, mas aí o sindicato lá entrou na justiça e conseguiu, depois de 10, 20 anos, conseguiu que essa lei fosse inconstitucional. E conseguiram que esse pessoal não fosse considerados como auditores fiscais. Então essa lei é um resumo de tudo isso, das garantias dos direitos dos auditores fiscais. Reforma tributária, segundo o governo federal, é o próximo passo. Depois de todas essas apreciações recentes, há uma crença clara de que será votada esse ano. Qual é o seu sentimento, presidente?
Rapaz, a reforma tributária, ela é extremamente necessária. Às vezes as pessoas pensam que os auditores gostam desse manicômio jurídico. Não, desse manicômio tributário. É uma maluquice. A gente não gosta. Porque é ruim para o contribuinte e é ruim para a gente. Porque às vezes a gente dá um parecer, dá uma informação que o contribuinte às vezes não entende, porque é muito complicado, e acha que às vezes é má vontade do auditor. E não é, ele está simplesmente seguindo o que está na legislação. E essa legislação está ultrapassada, né? E teve algum levantamento num fórum agora recente que um dos grandes beneficiários disso aí vão ser os pequenos municípios, né, com a reforma tributária, porque existe a proposta que é o IVA dual, né, que seria o ICMS e o ISS, e a parte do IVA federal. Então, nesse conjunto, os municípios pequenos, como não têm condições de montar uma estrutura tributária, né, o Estado passaria a fazer esse trabalho e automaticamente a arrecadação daquele município poderia crescer, certo? E outro grande avanço seria para as indústrias. Hoje você, vamos dizer, empresa de carro, ela contrata um design para fazer o projeto do novo carro. Esse projetista, ele paga ISS. Automaticamente não gera crédito tributário para a empresa. Na hora que isso passar a ser um imposto só, esse projeto passa a gerar crédito. Ou seja, todos aqueles serviços que antes não gerariam crédito para a indústria vão passar a gerar crédito. Ok, diga, Beto. Uma última pergunta. Havia duas propostas e o Galípolo, que está integrando a equipe do Banco Central, ele sinaliza que a reforma tributária deve juntar essas duas propostas que haviam no Congresso. Dessas propostas, qual o ponto que talvez fosse justamente o mais relevante para esse processo de reforma tributária, diante desse cenário de complexidade que existe hoje? Rapaz, um dos mais interessantes é a tributação no destino, porque vai ajudar muito os estados consumidores, que é o caso da gente. Como hoje fica tudo na origem, aí favorece muito os grandes centros, São Paulo, o Sul, e a gente perde muito. Isso deve impactar, inclusive, no processo da arrecadação dos estados, que devem arrecadar mais. Isso, com certeza. Márcio Medeiros, meu amigo, muito obrigado. O homem respondeu tudo e rápido. Obrigado a você. Objetividade.